Alô, gente querida, alô, gente amada, que a paz de Cristo seja com você, meu querido de Novo Hamburgo, minha querida, você de todo o Brasil, onde estiver chegando, o programa Crescendo na Palavra. Que a paz de Cristo seja com você. E hoje, Crescendo na Palavra, traz uma mensagem impactante sobre a manifestação do Reino de Deus. O que é que você conhece? O que é que você sabe a respeito de reino? Como é que acontece, que se manifesta, que se descreve o governo de um reino? Hoje nós vamos falar sobre isso logo após o clipe. Fique ligado aí, assista esse clipe muito abençoado hoje. Em seguida a gente volta trazendo a palavra de Deus. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Oh, oh. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Você pode ultrapassar e vencer. Essa fé que te faz tentar te ver.
Nós estamos assistindo o programa Crescendo na Palavra, que vai ao ar sempre neste horário, trazendo um clipe musical, uma música que fala ao seu coração, que te inspira, que te levanta, que faz você crer de novo e voltar a viver e vida com abundância como Jesus, ele prometeu. E a partir de agora nós vamos falar sobre o que a humanidade mais anseia, o que a humanidade mais deseja. Deus sabe o que é, por isso que Deus providenciou. Exatamente, Deus já providenciou aquilo que a humanidade mais deseja. Nós vimos nesses últimos dias, algumas semanas atrás, praticamente a nação brasileira saindo para as ruas para reivindicar, para reclamar, para buscar um governo melhor ou melhorias no nosso governo. Alguns meses atrás, a gente viu a Europa toda fazendo isso, a Grécia, a França, a Itália. Todas as nações passando por dificuldades financeiras, por dificuldades administrativas. Por quê? Por causa do governo humano. O que a humanidade mais deseja, o que ela mais desejou desde o início, um governo bom, um governo verdadeiro, que traga realmente a manifestação da justiça, mas uma justiça verdadeira, uma justiça que não tarda, que não se atrasa, que não falha. Não é verdade, pastor Edilson? E o Senhor Jesus veio para trazer esse governo. É isso aí, o homem tinha perdido o governo. O homem tinha o governo sobre ele. Só que o governo, ele foi retirado, porque o homem não quis mais que Deus governasse. O homem quis ser dono do seu próprio nariz, foi então inspirado pela serpente, obedeceu aquilo que o diabo, usando a serpente incorporada ali, e decidiu então que Deus não governaria mais sobre eles. E Deus então retirou o governo daqui da terra. E Satanás passou a governar a terra até que Jesus veio a essa terra. E uma das primeiras palavras de Jesus nessa terra foi o seguinte: é chegado a vós. Por que é chegado? Porque não estava lá. Então Jesus falou, chegou. Chegou o quê? O reino de Deus. Chegou o reino. A palavra reino significa domínio. Deus viria agora sobre o seu povo, em prol do seu povo, para se tornar o rei do seu povo. Aliás, Jesus, ele era conhecido e foi conhecido como rei. Então ele veio com esse domínio de Deus para reinar sobre o seu povo. E Deus prometeu isso aqui no Crescendo na Palavra. Deus prometeu, olha só o que Deus falou no livro do profeta Isaías. Deus, sabendo que o que o homem mais anseia, o que o homem mais deseja, a pastora Wanda acabou de citar, a nação brasileira saiu às ruas brasileiras, de norte a sul, leste a oeste, não só a nação brasileira, você vê também grandes manifestações na Ásia, na Europa, a Grécia quase quebrando, a população saindo para todas as ruas das suas nações, atrás do quê? Atrás de um governo, de um bom governo, não aguentando mais, a nação brasileira não aguenta mais, as nações circunvizinhas não aguentam mais os seus governos. Então Deus sabe o que o homem na verdade mais almeja, o que o homem na verdade mais quer, é um bom governo. E esse bom governo só é capaz através do Senhor Jesus. Jesus é muito mal interpretado. Jesus é uma das pessoas mais mal interpretadas aqui dessa terra. Jesus, ele não veio trazer religião. Jesus veio trazer isso aqui, ó. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino, Deus dizendo, nos nasceu, um filho se nos deu. E o governo, olha só, e o governo, estamos em Isaías 9, 6. E o governo está sobre os seus ombros. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Quer dizer, pastora Wanda, que Deus, quando ele veio através de Jesus com o seu governo, ele veio para tomar a terra, para governar a terra. E isso ele está fazendo. Ele começou só com Jesus,
E agora a gente vê que Deus está tomando a terra com o seu governo, curando pessoas, libertando pessoas, protegendo pessoas. É isso que o governo de Deus faz. O governo de Deus é espiritual e ele está acima de todo governo humano. E ele está disponível a todo e qualquer ser humano, de todas as nações. Você é um cidadão brasileiro? Você tem documentação legal que diz, que comprova que você é nascido no Brasil, uma certidão de nascimento? Você tem um RG, um documento de identidade que diz que você é legalmente um cidadão brasileiro? Você pode ser também legalmente um cidadão do reino dos céus. Jesus, ele disse que para que nós possamos pertencer ao reino de Deus, nós precisamos nascer de novo. Mas nascer do quê? Disse Nicodemos. Perguntou Nicodemos, porque o Nicodemos era um fariseu, um homem conhecedor das escrituras, das leis. E ele não estava entendendo o que é que o Senhor Jesus queria dizer quando disse: necessário vos é, Nicodemos, nascer de novo. Para quê? Para ser um cidadão do reino dos céus. Mas então você tem que nascer da água e do Espírito. Por quê? Porque o reino de Deus é espiritual. É pela fé que nós adentramos nele, é pela fé que nós tomamos posse de tudo que ele disponibiliza para as nossas vidas. Pastor Edilson, o reino de Deus disponibiliza muitas regalias. Uma pessoa que é cidadã, verdadeiramente cidadão do reino de Deus, tem muitas regalias à sua disposição. Sabe por quê? Porque no reino de Deus não há miséria, no reino de Deus não há fome, não há necessidades, não há enfermidades, não há ira, não há broncas. No reino de Deus não existe o medo. O medo, quem implantou, foi o reino do inimigo, o Deus deste século. No reino de Deus existe a paz. Uma pessoa que pela fé adentra ao reino de Deus, ela recebe tudo isso gratuitamente. Assim como você tem direito, por exemplo, ao atendimento gratuito no SUS, no Sistema Público de Saúde. Embora, é claro, não podemos nem fazer comparação com o Sistema Gratuito de Saúde aqui do Brasil para com o sistema do Reino de Deus. É gratuito, mas é abundante, é extremamente organizado e extremamente poderoso. No Reino de Deus, os privilégios funcionam. No país de Deus, para você entender melhor, né? Porque muitas vezes a gente usa a palavra reino, dá um nó na cabeça das pessoas. O que é reino? Reino é um país, reino é um domínio, então é o país de Deus. Agora imagine só, um país governado pelo Barack Obama, não, desculpa, Barack Obama não, um país governado pelo Senhor Jesus. Se o Barack Obama tem melhorado um pouquinho lá nos Estados Unidos, mas você vê que tem gente morrendo de fome nos Estados Unidos, tem gente desempregada nos Estados Unidos, tem gente que não está protegida nos Estados Unidos. Agora, no país de Deus, uma pessoa governada, uma pessoa dirigida, uma pessoa alimentada, uma pessoa que vai ter ali os respaldos desse rei, e esse rei sendo Jesus,